Tudo bem, pessoal? Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre imunógenos, antígenos e entender um pouco sobre vacinas. Para isso, a gente precisa primeiro definir o que é antígeno. Antígeno é qualquer molécula que consiga se ligar a uma imunoglobulina ou a um receptor de linfócito T. Então, temos aqui representadas algumas moléculas, uma imunoglobulina e um receptor de linfócito T. No entanto, essas moléculas, quando se ligam, nem todas são capazes de manter uma resposta eficaz. As que se ligam e conseguem manter uma resposta imune eficaz são chamadas de imunógenos. Outras moléculas menores, como representadas ali em laranja, não conseguem por si só se ligarem aos receptores de linfócito T. Elas precisam de um carreador, representado ali pela molécula verde. Quando juntas, elas conseguem desencadear, sim, agora, uma resposta eficaz. Essas moléculas pequenas são chamadas de apitenos. Como eu disse anteriormente, as moléculas grandes que se ligam e produzem resposta eficaz fazem ligações cruzadas. Então, vamos entender melhor sobre essas ligações cruzadas. Aqui temos uma macromolécula. E dentro dessa macromolécula, nós temos vários tipos de ligação. E vários sítios também. Temos o sítio em formato de bola, em formato de quadrado, em formato de triângulo, porque eles não são necessariamente iguais. Cada sítio de ligação desse recebe um nome de epítopo. Quando a imunoglobulina se liga a esses epítopos, é possível que ela influencie a ligação dos epítopos adjacentes, seja de forma positiva ou seja de forma negativa. E como são essas ligações? Essas ligações de antígeno, anticorpo, têm algumas características. A primeira delas é a especificidade, que é o que diz que um anticorpo só se liga a um determinado epítopo. A segunda característica é a diversidade, que é a capacidade do nosso corpo de produzir diferentes imunoglobulinas para diversos epítopos. E a terceira é a maturação da afinidade. Os linfócitos B têm a capacidade de fazer mudanças sutis nas estruturas das imunoglobulinas, permitindo que a afinidade de ligação entre a imunoglobulina e o epítopo seja melhor. Essa é a maturação da afinidade. E, em último, a gente tem que entender bem os conceitos de afinidade e avidez. A afinidade é a força de ligação de uma imunoglobulina com o seu epítopo, também chamado de determinante antigênico. Já a avidez é a força total de ligação de um antígeno com seus epítopos, ligados às suas imunoglobulinas. A princípio, temos a falsa impressão que a avidez é a soma das afinidades, mas não é. Como eu disse, uma ligação consegue influenciar a outra, de forma positiva ou negativa. Então, a avidez é sempre maior que a soma das afinidades. Entendendo esse processo, vamos começar a conversar sobre vacinas. Uma vacina tem o princípio fundamental de inocular no hospedeiro, ou seja, nos seres humanos, um micro-organismo vivo, atenuado ou um pedaço dele, para estimular o corpo a produzir sua própria resposta imune. É um tipo de imunidade ativa, assim como as infecções. Os objetivos da vacina são de produzir células B de memória, que vão atuar em uma segunda infecção, mas também produzir uma resposta específica com anticorpos específicos para aquele epítopo. E essa resposta precisa ser duradoura, para que os reforços não sejam tão necessários em um curto período de tempo. Para o sucesso das vacinas, precisamos também de alguns pré-requisitos. O primeiro deles é que o patógeno em questão não seja latente. O patógeno que entra no nosso corpo e permanece hibernando, como o vírus do HIV, por exemplo, não causa resposta imune.
Por isso, as vacinas para esse tipo de patógeno não são eficazes. Em segundo lugar, precisamos que esse patógeno não sofra mutações. A mutação é uma forma eficaz de evadir o sistema imune. Assim, a vacina não funciona em vírus que mutam muito rápido. E, em último lugar, esse patógeno não pode ter um reservatório. Os reservatórios propiciam as mutações e aumentam a propagação da doença. Vamos entender, então, agora os tipos de vacina. Temos dois principais tipos: as vacinas atenuadas e as vacinas inativadas. As vacinas atenuadas têm imunógenos tratados, que mimetizam essa infecção. Elas simulam a infecção no nosso corpo e, por serem apenas tratados, têm um risco muito grande, que é de reinfecção. Esse vírus pode se reativar dentro do nosso corpo. São exemplos de vacinas atenuadas, as vacinas contra pólio e sarampo, por exemplo. Por outro lado, temos as vacinas inativadas, onde o patógeno é completamente inativado. Elas também são mais seguras, porém necessitam de reforços periódicos. Outro tipo interessante são as vacinas de antígeno purificado. Essas vacinas são muito usadas em doenças causadas por toxinas, como o tétano, a difteria. Elas são administradas como adjuvantes, e esses adjuvantes avivam as células dendríticas e aumentam a capacidade das células T de reconhecer esses patógenos. Outro tipo interessante são as vacinas com antígenos sintéticos, muito usados nas vacinas virais, como HPV, herpes, hepatite, por exemplo. Esses antígenos são produzidos em laboratório e, depois que a sua cadeia é bem descoberta, são produzidos através da técnica de DNA recombinante com sua sequência proteica. As vacinas recombinantes com vetores virais são vacinas onde os inoculados patógenos não maléficos que não causam a doença são inseridas, né? Porém, no seu genoma tem a produção de pequenos fragmentos antigênicos ou epítopos. Então, basicamente, inoculamos um ser vivo, que não é infectante, mas fica o tempo todo produzindo partículas antigênicas, estimulando o nosso sistema imune. Contudo, mesmo sendo inofensivos, eles podem penetrar as nossas células e produzir uma resposta imune. Por isso, temos que ter atenção. É preciso. Em último lugar, não dá para conversar sobre vacinas sem conversar sobre o soro. É um tipo de imunização passiva que faz a resposta rápida e específica, porém não produz células de memória. Os soros são produzidos da seguinte forma: temos aqui uma partícula antigênica de alguma substância e essa partícula é inoculada dentro de algum animal, geralmente cavalos, de forma a introduzir a resposta imune deste animal contra aquele patógeno. Depois que esses anticorpos são produzidos pelo animal, eles são coletados e injetados nos seres humanos que sofreram, por exemplo, acidentes ofídicos. Esse é o principal exemplo de utilização do soro.